Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida. Aqui é o pastor Ale Rocha. Bem-vindo a mais uma aula aqui na nossa Escola de Sabedoria, a Escola Dominical da ICJBV, num maravilhoso curso sobre o livro de Apocalipse de João. A você que tem perseverado na jornada diante do estudo indutivo desse livro, muito obrigado. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua parceria. Desde já te peço que você corra aí, pega a sua Bíblia, pega as suas anotações, pega a sua caneta, pega o seu lápis e vamos para mais um momento de estudo do nosso livro de Apocalipse. Estamos a cada aula em momentos mais intensos. Não esqueça, é nunca demais lembrar, essa é a nossa 11ª aula. Nós estamos no capítulo de número 8 do livro de Apocalipse. E você que está vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, aqui embaixo se inscreva no nosso canal. Não deixe de marcar aquele sininho aí para que você seja lembrado de qualquer outro vídeo que a gente possa publicar. E também aqui na descrição desse vídeo tem os links para todas as outras 10 aulas passadas. Então, se você perdeu alguma aula, recomendo que você pause esse vídeo e você vai ver que isso é algo comum que a gente vai sempre falar a respeito de pausar o vídeo. A aula ela é um pouco mais acelerada, mas em vários momentos você vai ser orientado a pausar o vídeo e a fazer algo você mesmo aí na sua casa, ok? Vamos então para a nossa aula? Aqui também na descrição do vídeo tem o link para o nosso grupo privado de WhatsApp, no qual a gente compartilha o conteúdo desse vídeo. É só clicar e automaticamente você será redirecionado para o grupo do WhatsApp e também um link para todas as nossas redes sociais. Aqui é o pastor Ale Rocha e é um prazer ter a sua companhia aqui comigo. Ok? Vamos lá? Pois não, bem-vindos a Apocalipse, capítulo de número 8. E nesse livro, nas últimas aulas, nós lembramos que houve um certo momento na visão do apóstolo João dos céus, em que é apresentado um livro, e nesse livro há selos. Então nós abrimos já os selos, e nesses selos que foram abertos 6 de 7 selos. Então vamos recapitular aqui na nossa Bíblia. Então, para você ter uma ideia, nos capítulos anteriores, nos é apresentado, a partir do capítulo 6, 7 selos, um livro, um pergaminho, né? Capítulo 6, verso 1, fala que observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Consequentemente, os primeiros 4 selos, nos é apresentada a figura de cavaleiros. E cada cavaleiro há uma representação a respeito de guerra, a respeito de fome, a respeito de morte e a respeito de um cavaleiro que se opõe ao governo de Cristo. Esses são os 4 primeiros selos, tá? Consequentemente, então, rumamos para os outros selos, né? Que seria o 5º e o 6º selo, tá? O 5º selo diz que embaixo do altar ele viu as almas dos que haviam sido mortos, dos mártires. Interessante a importância. Então, nós estamos vendo que existe uma escala de julgamento, de juízo da parte de Deus com a humanidade. Quando abriu o 6º selo, é um evento da natureza, é um evento relacionado ao mundo. Então diz que haverá um grande terremoto, haverá uma espécie de um eclipse, né? Fala sobre o sol escurecer, fala sobre a lua tornar-se vermelha como sangue, fala sobre estrelas cadentes caindo sobre a terra,
fala sobre uma manifestação do céu, um evento em que as pessoas irão olhar e irão realmente ver que algo está acontecendo. Então, os 6 primeiros selos falam a respeito da apresentação dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Depois tem a visão dos mártires da grande tribulação, segundo aqueles que creem que esses mortos adivinham da grande tribulação. E há também esse 6º selo, que é um evento em escala, lembre-se disso, o juízo de Deus à humanidade é sempre situações de calamidade em escala global. E então chegamos no 6º selo. Entre o 6º e o 7º e último selo, há uma espécie de uma pausa que nos é apresentada no capítulo 7, a figura dos 144.000, que é os 12.000 de cada uma das 12 tribos judaicas. E nós aprendemos na aula passada que muito provavelmente faz alusão à última grande comissão de anunciar Cristo às nações, um encargo dado, como primeiramente havia sido dado aos judeus, visto que, segundo aqueles que creem, a igreja, que são aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, ela já não mais fará parte da terra, ela terá sido arrebatada e, segundo alguns também creem, o Espírito Santo será retirado da terra junto com a igreja no grande arrebatamento. Então temos uma figura do governo opositor. Quando eu falo um governo opositor, eu falo um governo que se opõe a Cristo e a Deus. Temos também a figura de um povo judeu que está aí evangelizando, e temos também um momento que está rumando para o fim do fim. E então é aberto o 7º selo, e o último dos selos nos apresenta o início das taças. Tudo isso fala a respeito de juízo de Deus contra o pecado e a humanidade. Então, lembrado das palavras de Deus para Adão: Adão, maldita é a terra por causa de você. Então Deus estará julgando a humanidade, conforme Paulo fala em Romanos, por toda impiedade, por toda injustiça, por tudo aquilo que se fizeram, né, e a ad eterna, por assim dizer, contra Deus e contra a sua palavra. Chegamos então a Apocalipse, capítulo de número 8, quando então nos é apresentada: quando abriu o 7º selo, houve silêncio de cerca de meia hora. Vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e eles foram dadas 7 trombetas. Então o 7º selo é a apresentação das 7 trombetas, tá? E essas 7 trombetas também são uma nova sequência de juízos, agora com muito maior severidade, intensidade e mortandade, tá? Então vamos então agora voltar para o nosso slide. Então, conforme a gente disse, chegamos a Apocalipse 8, tá? A abertura do 7º selo, ela introduz a próxima série de julgamentos, as 7 trombetas. No Antigo Testamento usava-se a trombeta para anunciar a guerra. Toda vez que eu fizer assim, eu estou orientando você a pausar e a ir na sua Bíblia e ler a referência proposta, tá? Então vou repetir a frase. Usava-se a trombeta para anunciar a guerra, conforme Números 10, de 5 a 9. A mudança do acampamento, ou seja, quando o arraial ele era montado e a nuvem ela movia juntamente com aquela coluna de manhã e de noite, aquela coluna de fogo. Então, quando anunciava o levantamento do acampamento para que a nação pudesse continuar peregrinando pelo deserto, a trombeta era que anunciava esse momento. As grandes festas na cultura judaica antiga são 3 grandes festas: Tabernáculo, Pentecostes e Páscoa. Também
para trazer julgamento, né, conforme Juízes do capítulo 6, versos 13 SS, 13 e subsequentes, né? O soar da trombeta é um símbolo também de poder e de autoridade, conforme você pode ver no livro de Êxodo, capítulo 19, versos 16. Então eu trouxe algumas afirmações contextualizando o uso da trombeta para eventos importantes da história do povo de Deus, e eu peço que você então pausa e lê as referências aí para que você se intere também comigo, ok? Há um paralelo entre as 7 trombetas e as 7 taças dos capítulos 15 e 16. Peraí, pastor. Tem selo, tem trombetas e tem taças. Sim, queridos. O juízo de Deus é iminente. Ah, mas que Deus carrasco é esse? Não tem nada a ver com isso. O amor de Deus, a misericórdia de Deus, ela precede, ela vem antes do seu juízo. Deus dá toda a oportunidade para a humanidade se arrepender. Você verá isso comigo daqui a pouquinho. Que a humanidade, mesmo sob julgamento, ela ainda assim se mantém inflexível. Sofrimento não muda ninguém. O que muda as pessoas é Cristo Jesus. Ok? Então há um paralelo entre os 7 trombetas e as 7 taças. Talvez você, como eu, gosta do rap, então você vai entender. Nossa, entendi, Apocalipse 16. Vamos aprender sobre isso, tá? Dá uma olhadinha nesse quadro, talvez a resolução esteja um pouco ruim, mas iremos ver aqui as trombetas que elas navegam por 4 capítulos, né? 8, 9, 10 e 11 de Apocalipse, e temos as 7 taças do Apocalipse 16. Então, há as trombetas, há o recipiente do julgamento, ou o destino do julgamento, né? O local onde o julgamento ele é manifestado, e consequentemente aqui também há um paralelo das 7 taças. Então parece que é uma fórmula de juízo. O primeiro é sobre o mundo, sobre o mar, sobre os rios, sobre o céu, sobre a humanidade, sobre os exércitos. Tá? Quando eu falo exércitos no rio Eufrates, nós vamos aprender aqui sobre o Vale de Medido, ou o Vale do Amargedon, que é o local onde haverá o julgamento final. Falaremos sobre isso depois, tá? Perdão pelo barulho aí. Estou usando o celular como iluminação e a mensagem chega, tá? E por fim, o juízo de Deus contra as nações. Tá? Continuando, parece que as 7 taças representam uma intensificação do julgamento que segue as trombetas. As trombetas pertencem aos primeiros 3 anos e meio e da tribulação, e as taças do período final, conhecido como a cólera de Deus, conforme pode ser lido nos capítulos 14, verso 10 de Apocalipse, e no capítulo 15, verso 7. Para que você possa familiarizar com a forma de ensino, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que esse período de grande sofrimento ele é conhecido como a cólera de Deus. E essa expressão da cólera de Deus, ou da manifestação da cólera de Deus, ela está citada nesses versos que eu acabei de dizer. Então você pausa, pega a sua Bíblia e dá uma lida lá que você vai se inteirar dessas referências que eu acabei de dizer. Então, nós estamos falando de 2 grandes momentos de julgamento que sucedem à abertura dos selos, que traz já um grande momento de sofrimento, como principalmente o 6º selo, que é o terremoto, sol se escurece, lua vermelha como sangue, céu se embrulha. Então há um grande momento ali de dor. Lembrando que os primeiros selos que foram abertos, houve guerra, houve mortes e houve fome. Tá? Então entramos agora naquilo que chamamos desse período de 3 anos e meio de guerra, 3 anos e meio de paz. O grande problema desse período, né, definido como um governo do anticristo por muitos, se dá na questão da volta de Cristo. Então a igreja do Senhor Jesus aguarda 2 tipos de volta de Jesus. A primeira é uma volta para o arrebatamento, que diz que ele virá sobre as nuvens, né, e os seus anjos irão arrebatar o seu povo.
Então essa é a segunda vinda, né? E há uma posterior vinda, que já é um Cristo que virá terreno por uma guerra mesmo física. Mas depois a gente vai falar sobre isso, tá bom? A preparação do céu, uau, né? Então a gente acabou de ler aqui no livro de Apocalipse 8, o primeiro verso, que houve um silêncio por um período de tempo que João descreve como sendo em torno de meia hora, um período de hora de tempo, né? Essa calmaria que acontece a tempestade, né? Aquele momento que antecede a tempestade. Eu vi um filme antigamente chamado Storm, Tempestade, Furacão, e há um. Então imagina que isso aqui é uma representação do furacão e há o chamado olho do furacão. Então quando o furacão está passando, então quando você atinge a tempestade, há muita destruição. Mas há um período de calmaria. E esse é o período de calmaria que você está dentro do olho do furacão, né? Do vórtice ali dentro dele. Então ali há uma certa calmaria. E quando ele retorna, que ele está passando, a segunda parte, porque já há a primeira destruição, a segunda parte é muito mais desastrosa para as pessoas. Parece que há essa mesma tempestade de julgamento sendo manifesta aqui em Apocalipse. Então há um primeiro momento em que desestabiliza o mundo e agora o toque das trombetas e depois vamos ser apresentados para as taças. Então a ira de Deus está em pleno agir, né? Então essa calmaria que antecede a tempestade, aquela coisa, parece que existe um vácuo, o vento se fecha. Então há várias referências ao longo do Velho Testamento, como Zacarias 2:13, Abacuque 2:20, Isaías 41:1 e Sinfonias versos 1, verso 7, de 14 a 18. Então você pode pausar, dar uma ida agora lá e ler essas referências, das quais a gente usa a expressão uma calmaria que antecede a tempestade ou a calmaria que antecede o julgamento ou um período de tribulação. Apocalipse capítulo 7, o capítulo anterior, que nós estudamos sobre os 144.000, apresenta uma grande expressão de louvor das hostes celestiais. A palavra hoste quer dizer poderes, criaturas, né? Então nem sempre vem de hostilidade ou algo, conforme nós lemos no livro de Efésios, que a gente remota a um espírito maligno, tá? Então se há hoste maligna, há hoste celestial, tá? Aqui é um silêncio pesado no céu quando o julgamento está perto de ser liberado. Fazendo uma piada bastante infame aqui com você que me assiste, todos nós tivemos a oportunidade de sermos corrigidos, aquele silêncio quando a gente nota que a mãe ou que os pais nos ameaçam de uma surra e que eles vão buscar ali o elemento do juízo, ou o cinto, ou a chinela. Nossa memória aí dos mais antigos vão saber que há um silêncio fúnebre, né, na bagunça dos irmãos. Então parece aqui que há esse momento, sabe? Não apenas na terra, mas no céu também há um entendimento de que algo está prestes a acontecer. Tá? Nos versos 2 e 6 é apresentada uma súplica. Então diz assim: Vi 7 anjos que se acham de pé diante de Deus, e a eles foram dados 7 trombetas. Outro anjo trazia o incensário de ouro, aproximou-se e ficou de pé junto ao altar. A ele foi dado incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça e o incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-la. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. Então, antes de que as trombetas tocassem, houve aqui então uma súplica, que são as orações, tá? No capítulo 4 do livro de Apocalipse,
nós vemos a existência de um santuário celestial, a visão do lugar onde tem o trono, onde tem os seres viventes, onde tem os anjos, querubins. Aqui surge o altar de incenso. É uma figura, uma alusão ao tabernáculo e ao templo, tá? Símbolo da oração. Depois, se você tiver uma oportunidade, pausa o vídeo, leia lá o livro de Levítico, capítulo 16, verso 12, e os Salmos, capítulo 141, verso 2. Pode ser que esse anjo seja Cristo, não deixa claro. Muito. Ah, pastor, mas por que não fala anjo, né? Cristo. O Velho Testamento existe alguns personagens que é conhecido com a letra maiúscula, o anjo do Senhor, e nós ali reconhecemos muitas vezes como sendo Cristo no Velho Testamento, tá? As orações dos santos não são dos santos em glória, que são os salvos, ou a igreja que havia ou haveria ter sido arrebatada naquele momento. No capítulo 5, verso 3 de Apocalipse, não há nenhum homem digno de abrir os livros, a não ser Jesus Cristo. Então, por que haveríamos de orar por quem, né, por qualquer outro nome? Essas orações são do povo de Deus. Venha o teu reino. Esse incenso em particular representa o clamor dos mártires. Você pode ver aí no capítulo 6, dos versos 9 e 11, depois no capítulo 20, do verso 4. Muitas das orações de vingança dos salmos, chamadas também salmos imprecatórios, né, serão justamente usadas pelo povo de Deus, pelo povo do Senhor nesse período de sofrimento. O fogo do altar que é tirado sobre a terra, queridos, isso muita gente usa isso como fator de bênção, né? Deus vai ora e Deus vai mandar o fogo da... Não, queridos, fogo aqui é a representação da ira de Deus que está sendo derramada sobre os descrentes. Pega esse código, né? Compara, por exemplo, o versículo 5 com o capítulo 4, verso 5. Tá bom? Vamos dar uma pausinha aqui, só um segundinho. Deixa eu só desligar aqui, vou mexer aqui no meu celular, né? E pra gente poder verificar aqui só o silêncio dos inocentes aqui, tá? Louvado seja Deus. Né? Pronto, perdão, tá, irmãos? Ai. Continuando. Os 7 anjos estão posicionados para a ação e a seguir, eles, um a um, começam a soar as trombetas. A partir do verso 7 até o 11, então o julgamento ele é apresentado. E há um paralelo entre os julgamentos das trombetas, aqui feita, e o julgamento que Deus envia ao povo do Egito. Depois você pode ver aí no livro de Êxodo, capítulo 9, dos versos 18 a 26. Há uma lógica nessa repetição das pragas dos templos de Moisés em escala mundial durante a tribulação. Já que nos tempos passados o Egito ele era o centro do sistema ímpio do mundo. As chuvas de granizo, que é a primeira trombeta, você vai ver comigo, elas podem causar danos terríveis. E quando misturadas ao fogo, a possibilidade de devastação então atinge graus inacreditáveis. O julgamento da primeira trombeta queimou 1/3 das árvores e das ervas verdes da terra. É o que diz ali, olha só, o primeiro anjo tocou a trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados na terra. Foi queimado 1/3 de toda a terra, 1/3 das árvores e 1/3 de toda a relva verde. Terrível, né, queridos? Apocalipse 8 e 9, capítulos 8 e 9, refere-se 8 vezes à expressão terça parte. Alguns estudiosos acreditam que isso diz respeito apenas a uma área que havia sido ocupada pelo Império Romano e o governo ímpio, né, na época de Cristo, e aqui é representado pelo governo do anticristo. A segunda trombeta afeta o mar, cuja terça parte vira sangue e mata 1/3 dos seres viventes, como também destrói 1/3 das embarcações,
Esse evento faz um paralelo com a primeira praga do Egito, que transforma o rio, as águas do rio Nilo, em sangue e a mortandade no rio, né? Vejam o que está escrito aqui na segunda trombeta. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado no mar. A montanha não vai ser lançada, é como uma montanha. Um terço do mar se transformou em sangue. Morreu um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das embarcações. Tá forte, né? O objeto em fogo que cai sobre o mar não é uma montanha, mas algo como uma grande montanha, um grande monte. Aqui talvez o mar seja apenas o mar Mediterrâneo, mas é provável que diga respeito a todos os mares do globo terrestre. A terceira trombeta afeta os rios, deixando suas águas amargas. No verso 10, apenas Deus conhece a grande estrela e ele a chama pelo nome. Dá uma olhadinha para você ver sobre um paralelo dessa afirmação lá no livro de Jó, capítulo 9, dos versos 9 até o verso de número 10. Mas vamos ver um pouco sobre a terceira trombeta? O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu uma grande estrela queimando com tocha sobre um terço dos rios e das fontes das águas. O nome dessa estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas e morreram pela ação das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Forte, né, queridos? Jeremias profetizou que um dia Israel beberia águas amargas. Não confunda o que Jeremias falou ao que houve lá nas águas de Meribá, no deserto, com Moisés. Nós estamos falando de muito posteriormente, cativeiro babilônico. Jeremias está profetizando algo que irá acontecer. Tudo indica que esse amargor das águas persistiram até a constituição do reino milenar. Vamos falar depois sobre essa questão dos reinos dos 1000 anos, tá? Que foi aqui profetizado por Ezequiel. Você pode ver a referência aí no capítulo 47, versos 6 e 9. Ele profetiza que haverá cura para as águas amargas, consequência do julgamento do período da grande tribulação. Devemos entender esses julgamentos de forma literal? Claro que sim. Se na época de Moisés Deus pôde mandar esses mesmos julgamentos sobre o Egito, o que impediria de mandá-los sobre o mundo inteiro? Uma pergunta boa, não? Nós conseguimos apenas imaginar as terríveis consequências econômicas oriundas da perca de fazendas e de pastagens e da poluição das águas puras. A humanidade nunca valorizou as bênçãos da bondade de Deus à natureza. Contudo, os pecadores não se arrependerão. Mesmo quando quando começar a ser retirado todas as suas bênçãos. Depois iremos ver essa referência deles não se arrependerem no capítulo 9, nos versos 20 e 21, mas isso é a próxima aula, tá? O quarto anjo soa a trombeta por causa da tremenda calamidade no céu, apagando a luz de um terço dos corpos celestiais. Esse cumprimento da profecia Cristo apresenta em Lucas capítulo 21. É interessante notar que Deus criou os corpos celestes no quarto dia da criação. Olha que interessante isso. E se apagará no soar da quarta trombeta. Quais serão as consequências disso? O terror vai cobrir a terra. A humanidade sempre temeu os sinais vindos dos céus. Todavia, esse terror não fará com que os homens se arrependam. O primeiro julgamento devastará a vida vegetal. O encurtamento de dias tirará a luz solar da vegetação. Jesus disse que no período da tribulação a abreviação dos dias significaria salvamento de vidas. Contudo, é fácil imaginar que o pecado, o crime e o terror governarão as ruas das cidades com a abreviação dos dias, e nesse período as noites serão mais escuras como nunca. Quem pratica o mal odeia a luz, conforme João diz no capítulo 3. A humanidade jamais viu uma onda de crimes como essa que assolará a terra. Por fim, verso de número 13, a proclamação do anjo.
Diz assim: enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque da trombeta que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Esse anjo é o mensageiro de Deus que alerta o mundo dos 3 julgamentos seguintes, que serão ainda piores. Pensaríamos que os homens prestariam atenção em Deus e se arrependeriam, mas não é o caso. Nos capítulos 3:10, 6:10, 11:10, 13:8, 13:14, 14:6 e do 17:8, também encontramos referências aos habitantes da terra. Ela não se refere aos que moram sobre a terra, mas aos que vivem para a terra. Eles são terrenos ou terrenais, pessoas que rejeitam o céu e a Cristo pelos confortos do mundo. Filipenses, no capítulo 3, versos 18 a 20, descreve-os com perfeição. Êxodo descreve-os como um misto de gente que deseja os alimentos do Egito e rejeita o maná do céu. Essas pessoas passarão pela tribulação, capítulos 3, 10, e serão responsáveis pela morte dos santos de Deus, conforme 6:10. Eles se regozijarão com os assassinatos das 2 testemunhas do Senhor, que vemos no capítulo 11, verso 10. Todavia, em contraste a isso, observe o regozijo do céu com a expulsão de Satanás. Apocalipse 13:8 deixa evidente que esses habitantes da terra adorarão a besta, uma indicação de que rejeitaram totalmente Cristo. Eles acreditarão na mentira ao rejeitar a verdade. Toda alma deve responder essa pergunta: minha cidadania é celestial ou pertenço apenas a este mundo? Você conseguiria responder isso? Muito obrigado pela sua companhia. Bem-vindos ao livro de Apocalipse. Estamos aí finalizando a 11ª aula em capítulo de número 8. Estamos no meio das 7 trombetas. 4 trombetas foram tocadas e termino a aula fazendo uma paráfrase desse anjo, dessa águia que voa sobre o céu. Ai, ai dos habitantes da terra, quando os últimos 3 anjos tocarem as suas trombetas. Que Deus te abençoe sua vida, abençoe sua família. Te aguardo na próxima aula.